Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo do canal Casa Literária e nesse vídeo eu vou trazer para vocês a resenha, um pouquinho da história e também as minhas impressões sobre o livro As Irmãs Bly. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui nesse vídeo. Bom, esse livro ele pode ser caracterizado como pertencente ao gênero de drama e ele envolve, relações familiares. Então o livro ele acontece em torno de uma família. Então o que acontece nessa história é o seguinte: nós temos 4 irmãs que são as protagonistas dessa história: Avery, Bonnie, Lucky e Nick. Então as 4 irmãs têm as suas respectivas histórias. Mas o que acontece, o pontapé dessa história é quando uma delas morre, que é a Nick. E a Nick era praticamente a responsável por manter todas elas juntas e unidas. Então parecia que tudo acontecia em torno dela. Então ela era caracterizada como uma pessoa que tinha muito bom humor, alto astral. Então ela tinha essas características que cativava todas as suas irmãs. Ela conseguia lidar bem com todas elas. Só que, em decorrência de um problema de saúde, ela sofria de endometriose. E o caso dela era muito severo. Então os remédios analgésicos não estavam mais fazendo efeito. E a única forma dela se ver livre dessa doença era se ela retirasse o útero. Porém, ela tinha um sonho muito grande de ser mãe e ela não queria abrir mão desse sonho. E por isso ela decide continuar tratando a doença do seu jeito, tomando remédios para dores e tudo mais. Só que um dia ela toma tanto remédio para dor que ela acaba morrendo por conta dessa alta dose de medicação. Isso foi um choque, foi um baque muito grande para as suas irmãs. Então elas têm uma mistura de sensações, elas se sentem culpadas, elas sentem um pouco de remorso, sentimentos muito comuns à questão do luto. Então o luto é algo que é muito bem desenvolvido nesse livro, como elas agora vão reagir e vão seguir suas vidas depois da morte da irmã delas. Então a gente vê que cada uma seguiu a sua vida, só que com muitos problemas, com muitas questões emocionais. Avery, que é a mais velha, ela é casada e é uma advogada, só que ela lida com muitos problemas de vícios, em bebidas alcoólicas e tudo mais. E ela tem muitos problemas com isso, porque ela quer passar uma imagem perfeita. Ela tem a questão da responsabilidade de ser a irmã mais velha, de proteger as demais irmãs. Então ela carrega muita culpa e um peso muito grande sobre ela mesma. Então ela tem vários problemas. Bonnie, que também é uma das outras irmãs, ela era lutadora profissional, já chegou a ganhar algumas lutas e tudo mais. Só que quando a irmã dela morre, ela fica tão devastada que ela decide abandonar tudo, trabalha como segurança, em empregos bem inferiores, porém ela não se sente feliz, não se sente realizada, porque ela não está naquilo que ela gostaria mesmo de estar. Porém ela não tem mais ânimo, ela não vê mais sentido para sua vida, então ela continua vivendo dessa forma. A gente tem também Lucky, que é a mais nova das irmãs, e ela tem uma questão de maturidade um pouco mais em relação às outras, talvez pela questão da idade. Ela é uma modelo, mas também tem vários problemas com essa questão de vício. Isso é uma coisa muito comum assim a todas elas. E as 3 irmãs não se falam, têm relacionamentos conturbados, tanto entre elas como também em relação à mãe. Então é uma situação bem delicada que elas enfrentam. E o que vai fazer elas se juntarem, ter que se juntar novamente, é quando a mãe delas decide vender o apartamento da família. E aí elas ficam naquela dúvida se realmente é isso que deveria ser feito ou não. Então elas se reúnem, elas se encontram. E nisso o livro aborda muito bem. Os diálogos entre elas são muito profundos e são muito bem desenvolvidas. Todas essas questões, a mudança delas que vai ocorrendo ao pouco também é bem desenvolvida. Então o livro aborda bem as questões emocionais, a questão da personalidade de cada uma, o desenvolvimento de cada personagem. Então é um livro muito bom para ler, devagar, um livro bom para refletir. É um livro um pouco grande, um pouco denso, Não é aquele livro que você espera grandes acontecimentos, que você espera uma reviravolta muito grande. Não tem nada disso. É um livro mais para abordar essas questões existentes
entre essas irmãs. Então é muito interessante, eu achei muito bem desenvolvido a história. Eu senti um pouco de dificuldade porque eu estava vindo de leituras muito aceleradas, eu estava vindo de suspenses, né, como eu tinha comentado aqui nos vídeos anteriores. Então, esse tipo de leitura acaba deixando a gente um pouco com expectativas diferentes, né? Cada tipo de livro, de leitura, tem um objetivo diferente. Então, acabando de ler todas essas coisas, eu fiquei um pouco mais acelerada também na hora de ler esse livro. Então, só por isso que eu não dei 5 estrelas, porque eu demorei um pouco ali a engatar na leitura. É uma leitura que demora um pouco mais. Mas se você gosta de leituras mais introspectivas, leituras que abordam essas questões, é um livro muito bonito, porque mostra a questão do elo entre irmãs, do amor fraternal, e como elas juntas, por meio da união, por meio do amor, daquilo que une elas conseguem ficar bem umas com as outras, elas conseguem se dar bem. Então é um livro que mostra muito bem isso, né? Diferente de um livro que a gente costuma ler, né? De romance, que é sempre entre um casal e tudo mais. Esse livro tem essa ambientação diferente, é focado nas irmãs, na relação entre essas irmãs. E até mesmo a Nick, apesar, né, de ter morrido, ela é muito presente no livro, porque elas estão sempre lembrando dela, estão sempre relatando. E algo também interessante é que o livro, os capítulos são intercalados com o ponto de vista de cada uma das irmãs. Então a gente não fica focado só no que uma irmã está pensando, no que uma irmã pensa. Porque a gente sabe que quando o narrador, né, é o próprio personagem, ele pode nos enganar, porque ele vai de acordo com o seu ponto de vista. Então é muito interessante ver o ponto de vista de cada uma delas. Eu achei muito legal, foi uma leitura ótima pra mim, e eu super recomendo pra você que gosta de leituras que façam você refletir, que façam você pensar sobre a vida e acompanhar a história delas, que é muito envolvente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários se vocês já ouviram falar sobre esse livro ou se vocês têm vontade de ler. E também se vocês gostam de leituras desse tipo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar seu like e comentar aqui e ativar o sininho para sempre estar recebendo as notificações. É isso, gente.